Fases da semântica argumentativa. Eu sou o professor Erivaldo Nascimento, da Universidade Federal da Paraíba, e hoje nós vamos conversar sobre as fases da semântica argumentativa. A complexidade da argumentação, enquanto fenômeno de linguagem humana, dá-se principalmente pela diversidade de fatores que a envolvem. Entre esses fatores está a linguagem. A relação entre argumentação e linguagem se dá de forma intrínseca, porque é na linguagem, pela linguagem, que se desenvolve o processo argumentativo. A semântica argumentativa é uma área dos estudos da semântica que se preocupa com essa relação entre argumentação e linguagem. Ela é criada na Escola de Altos Estudos em Ciências, em Paris, na França, por Oswald de Croo, na década de 70, que inicia seus estudos inicialmente em parceria com Jean-Paul Danscamp. Atualmente, ela é desenvolvida por Marion Carrel, na fase que é denominada de blocos semânticos. A semântica argumentativa tem duas filiações teóricas: o estruturalismo linguístico, de base saussuriana, de onde vem dois conceitos, o de valor linguístico e a noção de encadeamento, e os estudos de Platão, especialmente a noção de autoridade, de maneira muito específica, a categoria do outro, que é fundamento para as demais categorias lá em Platão. Bom, da noção de valor linguístico, de Croo utiliza essa noção para o emprego da língua em diferentes níveis, na relação entre as entidades lexicais, entre enunciados, entre discursos, entre locutor e alocutário. A semântica argumentativa vai postular que existe na língua, tanto no léxico quanto na gramática, uma significação, um valor, e esse valor ele vem da língua para o enunciado. Do enunciado, isso se vai se materializar no discurso, favorecendo determinadas continuações e impedindo outras continuações. Daí a noção de encadeamento argumentativo, daí a noção de valor argumentativo. A noção de outro, vindo de Platão, permite a relação de uma palavra com outra palavra, mas também de um sujeito com outro sujeito. Daí as noções de subjetividade e intersubjetividade. O locutor está sempre expressando algo através de enunciados em relação com o outro, o alocutário, de modo a levá-lo a dar uma resposta. Argumentar é, portanto, levar o outro a uma determinada continuação por meio do discurso. A semântica argumentativa traz enormes e grandes contribuições para os estudos linguísticos e para os estudos da argumentação. A principal contribuição é postular que a língua é por natureza argumentativa. A argumentação não está, portanto, nos fatos, nos objetos do acordo, como postulava a retórica. Para de Croo, a argumentação está na língua mesmo, porque a língua possui elementos linguísticos, e esses elementos linguísticos têm uma função, um valor. Esse valor é por natureza argumentativa. Então, outra contribuição da semântica argumentativa é descrever a função dos elementos linguísticos na argumentação. Essa função está relacionada, obviamente, com a significação, com o valor desses elementos. Então, outra contribuição seria explicar como é que a argumentação vai da língua, da própria estrutura, para o discurso, para o uso. A semântica argumentativa é ainda um conjunto de teorias que vão se desenvolvendo ao longo de sua história, desde a década de 70 até os dias atuais, passando por diferentes fases. As 4 primeiras fases são reunidas num grupo chamado de fase standard, que é composto pelas teorias da argumentação da língua, teoria dos topóis, teoria polifônica da enunciação. Atualmente está em desenvolvimento, mais especificamente por Marion Carrel, chamada fase dos blocos semânticos. Duas teorias estão em desenvolvimento, a teoria dos blocos semânticos e a teoria argumentativa da polifonia. Na fase standard, nós vamos ter inicialmente uma subfase chamada de descritivismo radical. Nesse momento, a argumentação ainda era vista como baseada em meros fatos, isso ainda muito filiada à retórica. De Croo ainda estava começando os estudos da argumentação com base na retórica. A língua e a argumentação eram vistas de forma separada, né? Mas de Croo estava ali começando a observar que os conectores estabeleciam relações entre fatos. E ao estabelecer relações entre fatos, os conectores, que ele vai chamar de operadores argumentativos, ele começava a observar que esses elementos introduziam argumentatividade nos enunciados. Então, observando enunciados como Pedro trabalhou pouco e Pedro trabalhou um pouco, ele observava que a diferença entre esses dois enunciados
estava entre uma quantidade de trabalho efetivado. Então, imaginemos uma situação em que numa empresa estivesse ali um estagiário trabalhando e alguém perguntasse, um diretor perguntasse para duas pessoas que acompanhassem esse estagiário: o que é que vocês acham? Vamos contratar Pedro? Alguém dissesse: Pedro trabalhou pouco. Outro dissesse: não, Pedro trabalhou um pouco. Então, alguém estaria dizendo que Pedro trabalhou uma quantidade baixa e outro que trabalhou uma quantidade maior. Então, com pouco eu tinha uma quantidade pequena e com pouco eu teria uma quantidade maior. Então, pouco não favorecia e um pouco favorecia, de modo que a segunda levava à conclusão de que ele teve êxito e a outra que ele não teve êxito. Então, a diferença se dava por uma relação de quantidade. E aí se tratariam de fatos diferentes. Então, nesse primeiro momento, se descrevia dessa maneira. Na segunda fase, chamada de descritivismo pressuposicional, eles começam a observar, ainda vinculados à questão factual, que somente determinados fatos, que eram aqueles que eram colocados no nível explícito ou postos, eram que poderiam ser utilizados argumentativos. E existiam aqueles fatos que apareciam no enunciado de forma pressuposta. Esses não poderiam ser colocados no nível da argumentação. Uma vez que os fatos pressupostos, eles estavam marcados na frase, mas eles não eram transmitidos ao enunciado. Portanto, quando se dizia Pedro trabalhou pouco, havia uma informação que era colocada posta ou explícita, que era que a quantidade de trabalho efetivada por Pedro era fraca. Daí o pressuposto era que Pedro trabalhou. Então a informação posta, essa permitia a continuidade segundo a qual Pedro não poderia ser contratado. No enunciado Pedro trabalhou um pouco, o que estava sendo colocado explicitamente oposto é que Pedro efetivou uma certa quantidade de trabalho. Daí a continuidade é Pedro teve êxito, Pedro, portanto, deve ser contratado. O pressuposto é que se houve trabalho realizado, sua quantidade foi fraca. Como a argumentação se dá no nível do posto e não do pressuposto, então essa frase favorecia Pedro. A argumentação se dá no nível do posto e não do pressuposto. Os enunciados vão admitir conclusões diferentes. Agora começa-se a evitar falar de quantidade. Até mesmo porque se trata do mesmo sujeito, nas mesmas condições, realizando o mesmo trabalho. Então não é uma questão de quantidade, mas de potencialidade argumentativa. Então eles começam a desconfiar de que não se trata de uma questão de quantidade, porque o fato é o mesmo, o acontecimento é o mesmo, o sujeito é o mesmo, o contexto é o mesmo. Aí a gente entra na terceira fase, que aí eles começam a desconfiar e chegam à constatação de que a argumentação não está nos fatos, mas na língua mesmo, nas palavras pouco e um pouco. Então, Diderot e os seus colaboradores começam a identificar e reconhecer valores argumentativos na língua. E os conectores e os operadores argumentativos passam a ser considerados como elementos linguísticos que determinam e introduzem a argumentação na estrutura da língua. Eles observam que em todas as línguas existem pares de frases cujos enunciados designam, no mesmo fato, no mesmo contexto, a argumentação. Ou seja, as argumentações possíveis a partir dessas frases são completamente diferentes. Vão, portanto, desenvolver duas teorias, que é a teoria da argumentação na língua, a teoria polifônica da enunciação, e vão romper com a retórica. Então, retomando aqueles dois exemplos, pouco e um pouco. Quando eu digo Pedro trabalhou pouco, eu aponto para a negação do trabalho. Eu não nego o trabalho, eu aponto para a negação do trabalho. Porque pouco inverte a orientação de trabalhar. Daí a conclusão logo merece recompensa. Quando eu digo Pedro trabalhou um pouco, eu aponto para a afirmação do trabalho. Daí a conclusão logo merece recompensa. De modo que Pedro trabalhou pouco, o operador pouco não favorece, porque ele está na escala da negação. Então a conclusão é não contrate Pedro. Quando eu digo Pedro trabalhou um pouco, favorece, porque está na escala da afirmação. Daí a constatação é logo merece recompensa, contrate Pedro. Então, as formas linguísticas adquirem a função de indicar a força argumentativa dos enunciados, apontam para determinadas conclusões. E
essas frases, X, pouco, X, um pouco, elas impõem que esses enunciados sejam utilizados em uma determinada direção e não em outra, isso gerando a argumentação na própria estrutura e, consequentemente, nos enunciados e no discurso, aliás, nos discursos em que elas vão ser utilizadas, uma vez que vão gerar enunciados que vão permitir determinadas continuações e impedir outras continuações. A última fase dessa grande primeira fase, que é a chamada fase standard, né, essa última subfase, chamada de argumentatividade radical, é um ajuste da anterior, em que eles vão dizer que a argumentação é escrita definitivamente na língua. Eles vão assegurar que os conectores vão especificar essa força argumentativa no próprio momento da enunciação, mas vão dizer que essa significação ela tem que ser aberta, ela não é tão fechada. Para permitir que o interpretante descubra quais conclusões vão ser possíveis. O que é que vai permitir que essa significação seja aberta? Os princípios argumentativos. É nesse momento que eles vão criar a teoria dos topoi. As expressões linguísticas, né? Elas vão determinar o valor argumentativo dos enunciados. E na base dessas expressões linguísticas vão estar os princípios argumentativos. Vamos entender o que são essas expressões linguísticas. Quando eu digo gosto muito de João, ele é econômico. Econômico é uma expressão linguística que traz uma virtude. Essa virtude ela permite eu apreciar João e fazer um elogio, dizer gosto muito de João. Ora, eu não posso dizer isso com a expressão avaro, ele é avaro. Avaro é um sinônimo de econômico. Econômico é aquela pessoa que junta dinheiro. Avaro é também uma pessoa que junta dinheiro, mas que é sinônimo de econômico, mas não em todos os contextos. Porque econômico tem um valor positivo, mas avaro não tem um conceito positivo. Tanto é que econômico não é considerado um pecado, a avaro é considerado um pecado. A avareza é, a economia não é. E aí, num contexto determinado, por exemplo, de um mundo cristão, etc, etc e tal, jamais eu diria, gosto muito de João, ele é avaro. No entanto, num contexto em que não seja cristão, essa frase, gosto muito de João, ele é avaro, talvez fosse possível. É por isso que a significação precisa ser aberta. E daí vem os princípios argumentativos. Então, retomando aquela frase, trabalho um pouco ou trabalho pouco. Bom, o pouco ou um pouco não vai limitar as conclusões dependendo do princípio argumentativo que eu uso. Se eu considero que o trabalho conduz ao êxito, eu posso dizer, trabalhou um pouco, vai ter êxito, trabalhou pouco, vai fracassar. Ou seja, trabalhou um pouco, vou contratar, trabalhou pouco, vou demitir. Mas, se eu não considero que o trabalho não conduz ao êxito, por exemplo, o que conduz ao êxito é desviar, o que conduz ao êxito é corromper, porque não me interessa o trabalho. A corrupção é muito mais importante. O roubo, o desvio é muito mais importante. Então, trabalhou pouco, vai ter êxito. Porque o que importa não é trabalhar, o que importa é corromper. Trabalhou um pouco, vai fracassar. Não trabalhe. É melhor corromper. Então, inverte-se a orientação argumentativa. Por isso que a significação, eles dizem, tem que ser aberta. Porque os princípios argumentativos é o que vão estar na base. Então, os topóis são esses princípios argumentativos que fazem a relação entre o argumento e a conclusão. Topos é o singular, topoi é o plural. Então, os topóis são esses princípios, esses valores, esses pontos de vista que estão na base entre o argumento e a conclusão. Eles são apresentados como comuns a uma coletividade, a um grupo de referência, e funcionam como alicerce de sua argumentação. Então, naquele exemplo que nós vimos trabalhando ao longo de todas as fases, né? Então, o topos que nós temos ali é o trabalho conduz ao sucesso, ou o trabalho conduz ao êxito. Tem 2 exemplos de topoi aqui que eu trouxe da tese de Spíndola, do gênero entrevista. Você admira algum jogador de futebol? Admirar mesmo assim não. Eu gosto daquele time que está sempre organizado. A vida, um grupo, uma igreja organizada, ela sempre vai vencer. Desorganizou-se, eu acho que não vence, né? Não chega lá no objetivo. O topos aqui é a organização leva ao sucesso, que aparece aí quando o divino diz. Desorganizou-se, eu acho que não vence, né? E a forma que aparece é quanto menos organização, menos sucesso. Outro exemplo aqui é, quando você era criança, como você se relacionava com os estudos?
Estudo mesmo, assim eu nunca gostei, meu negócio era brincar. Mas tem de todo jeito, a gente tinha que estudar, né? Não podia deixar de estudar. Quando ele fala, mas tem de todo jeito, a gente tinha que estudar, né? O tópico que aparece aí é o estudo leva ao sucesso. Então, é o princípio argumentativo que está na base dessa resposta, né? Do informante para o entrevistador. Bom, a fase atual é a fase dos blocos semânticos. Nessa fase dos blocos semânticos, ela inicia-se da parceria de Marion Carrel, que foi orientanda de doutorado de Diderot, e hoje ela continua com os estudos de Diderot. Diderot faleceu recentemente, e ela dá continuidade a esses estudos. Ela parte do que a teoria da argumentação na língua defendia, né, que o sentido ele não é referencialista, ele não se dá em termos de relação do enunciado ou da palavra com o mundo, desculpem. O sentido se dá em termos de argumentação, da relação de uma palavra uma com outra, no nível da língua, né, e no nível dos enunciados e do discurso. E aí eles levam isso, né, ela e Bicro e depois ela, a radicalização dentro dessa teoria. E aí afirma que a decisão de que o sentido de uma entidade não é nada mais do que um conjunto de discursos que essa entidade evoca, né? Então, a relação de uma palavra com outra e de um enunciado com outro vai-se ao nível mais profundo dos estudos da semântica argumentativa, e eles resolvem, portanto, abandonar a noção de topoi, por considerá-lo como um componente retórico. Então, abandona-se porque considera-se que isso, de certa forma, traía a esse princípio básico dos estudos da semântica argumentativa. Então, abandona-se definitivamente também a noção de inferência, porque começa-se a perceber que a noção de inferência é uma relação lógica e que não explica determinadas relações que são puramente argumentativas. Por exemplo, quando você diz, você terminou a tarefa, você faz uma pergunta e alguém responde sim, quase, isso não é uma resposta lógica. Porque o que seria uma resposta lógica? Sim, terminei, ou não, não terminei. Mas sim, quase, não é lógico. Porque a pessoa nem respondeu sim, nem respondeu não, ela argumentou. Né? Então isso não é lógico. Afinal, terminou ou não? Nem sim, nem não. Então isso é argumentativo, né? Ela inverte o sim, né? Porque na verdade ela não terminou, mas ela está argumentando no sentido de dizer, olha, professor, não me puna, eu não terminei, mas estou quase terminando. Portanto, né, tem um pouquinho de misericórdia ou algo do tipo. Então nós temos uma relação que é de outra natureza, não é lógica. Então não se trabalha com inferência, porque a inferência é lógica, se trabalha com argumentação linguística, né, de outra natureza. Então abandona-se a noção de inferência. Trabalha-se com a noção de interdependência. O que é a noção de interdependência? É que um elemento se explica pela relação com outro elemento. Daí a noção de bloco semântico, porque é uma palavra com outra palavra, um enunciado com outro enunciado. É por isso que vão se criar a teoria dos blocos semânticos e a teoria argumentativa da polifonia. A teoria dos blocos semânticos para explicar a relação de elementos que são intrínsecos dentro de uma palavra ou dentro de um enunciado, né? E as vozes que estão aí compostas. Então, por exemplo, como é que eu explico a noção de rápido em 1 e em 2? Você vai muito rápido, vai causar um acidente, você vai muito rápido, vai receber uma multa. Rápido em 1 só se explica pela sua relação com o acidente. Porque rápido em 1 é uma velocidade perigosa. É uma rapidez que produz um acidente. Rápido em 2 é uma velocidade proibida, porque é uma rapidez que pode gerar multa. Como é que eu explico acidente? É um acidente que gera relacionado com rapidez. É um acidente por excesso de velocidade, não é um acidente por embriaguez. Como é que eu explico multa? Multa aí é uma multa gerada por rapidez, ou seja, é uma multa gerada por excesso de velocidade, não é uma multa gerada por falta do cinto de segurança. Então, a noção de bloco semântico tem a ver com a relação entre as palavras dentro de uma sentença, ou de uma sentença com outra sentença, ou seja, de um enunciado com outro enunciado. É tarde, portanto, o trem está na estação. É tarde, portanto, o trem não está na estação. A noção de é tarde em 3 e em 4 não é a mesma. É tarde
em 3 implica o trem estar na estação. Portanto, é uma noção de é tarde que permite o aparecimento das coisas. É a noção de tempo construtor. É tarde em 4, o trem não está na estação. É um é tarde que fez as coisas desaparecerem. Portanto, é a noção de é tarde como um tempo destrutor. Então, não é o mesmo sentido de tarde em 3 e em 4. Então, bloco semântico implica exatamente essa relação entre as palavras. Essa relação é um conceito muito importante para a semântica argumentativa. Então, essa noção de que as palavras se interrelacionam, de que você não explica o sentido da palavra isoladamente, mas a partir da relação de uma palavra com outra. Então, isso é um princípio básico da semântica argumentativa. O outro princípio é a noção de que existem dois tipos de encadeamentos na língua: os encadeamentos conclusivos e os encadeamentos concessivos ou transgressivos. Os encadeamentos conclusivos são aqueles que têm como base o donc. O donc são os conclusivos. Donc é do francês, na língua portuguesa seria o portanto. E os encadeamentos concessivos são aqueles que no francês são chamados de pourtant, no português seriam no entanto ou embora. São aqueles que são os concessivos ou transgressivos. Esses dois encadeamentos, donc e pourtant, permitem a gente explicar todas as relações argumentativas de uma língua. Porque ou elas vão numa direção conclusiva ou elas vão numa direção concessiva ou transgressivas. Toda e qualquer orientação argumentativa, elas se explicariam por essas duas relações. Então, para explicar, eu tenho, por exemplo, o que seriam orientações normativas ou conclusivas? Seria: é tarde, portanto, o trem está na estação. É tarde, portanto, o trem não está na estação. As transgressoras ou concessivas, eu teria: é tarde, no entanto, o trem está na estação. É tarde, no entanto, o trem não está na estação. Em 3 e em 5, eu tenho tempo construtor. Em 4 e em 6, eu tenho tempo destrutor. Então, eu tenho tanto com o tempo construtor com segmentos normativos, como eu tenho o tempo destrutor com segmentos transgressores. Daí eu tenho um quadrado argumentativo que ele é construído na teoria. O quadrado argumentativo mostra a possibilidade de você construir possibilidades argumentativas normativas e transgressoras, certo? A partir dessas 4 possibilidades que a língua me permite, né, de construir. E retomando aqueles exemplos, ele trabalhou pouco, eu teria 2 possibilidades de construir, tanto com operadores, aliás, tanto com possibilidades argumentativas, do tipo normativas como transgressivas. Pedro trabalhou pouco, logo não será contratado. Pedro trabalhou pouco, mas será contratado. Ora, o aspecto argumentativo do primeiro Pedro trabalhou pouco, o pouco inverte a noção de trabalho, então a conclusão é que ele não será contratado. Mas eu também posso fazer Pedro trabalhou pouco, inverter, mas mesmo assim contratar Pedro, mas será contratado. Então, quais são os aspectos argumentativos que eu vou ter? No primeiro aspecto eu nego o trabalho, donc nego o sucesso. Mas eu também posso ter, eu nego o trabalho, portanto, seria um no entanto no português, sucesso, porque eu contrato. Então, eu tenho 2 aspectos argumentativos, um conclusivo e o outro concessivo. Ok? Então, como se pode constatar, nessa última versão da teoria da argumentação, ela se torna mais ampliada, certo? Porque agora eu vou agrupar tanto encadeamentos, que são normativos, como transgressores. O conjunto desses encadeamentos em portanto ou no entanto, acompanhados ou não de uma expressão de negação, ocorre uma interdependência semântica, e essa interdependência ela se mantém idêntica, né, os quais podem ser identificados naquelas 4 vértices do quadrado argumentativo. Um outro exemplo aqui é: o cãozinho late o dia todo e incomoda os condôminos. O cãozinho não late o dia todo, logo não incomoda os condôminos. Apesar do cãozinho latir o dia todo, o cãozinho não incomoda os condôminos. O cãozinho não late o dia todo, mas mesmo assim incomoda os condôminos. Então aqui vocês têm um bloco semântico
com as 4 possibilidades. Cada uma dessas possibilidades a gente vai chamar de um aspecto argumentativo. Então, um bloco semântico ele é construído por 4 aspectos argumentativos, que são 4 possibilidades de argumentação que um bloco semântico vai possuir. Bom, aqui eu tenho 2 exemplos de língua em uso foram pesquisados por orientandos meus em projetos de pesquisa. O primeiro foi sobre as eleições presidenciais de 2022 com o gênero tweet, a plataforma X. Em postagens do X, eu trouxe esse exemplo que o aluno minha pesquisou, que tem o seguinte: Lula lembrando que favela é terra de trabalhador, de gente que levanta de manhã para trabalhar, que os grandes bandidos estão em condomínios de luxo como vizinhos de Bolsonaro. Eu favelada tô como, de alma lavada. Na pesquisa realizada por minha aluna, isso teve a ver com as repercussões do debate que ocorreu na Band, uma publicação do dia 17 de outubro de 2022, ela identificou 2 conteúdos. A favela é terra de gente trabalhadora e os grandes bandidos são os ricos. Na base desses 2 conteúdos está um bloco semântico, que é grande bandido, donk, morador de condomínio de luxo. Nega grande bandido, donk, nega morador de condomínio de luxo. Grande bandido, portanto, nega morador de condomínio de luxo. Nega grande bandido, portanto, morador de condomínio de luxo. E o aspecto argumentativo que vai se materializar é grande bandido, donk, morador de condomínio de luxo. Então, você identifica o bloco semântico e identifica qual é o aspecto que está na base dessa argumentação. Aqui já foi um outro texto pesquisado por um aluno bem mais recente, agora no ano de 2025, ele investigando memes sobre o terceiro ano do governo Lula. No fevereiro de 2025, houve um aumento de preços de alimentos, e esse meme traz Lula, né, caminhando, né, com uma pasta, e tem o seguinte texto: eu vi você almoçando de novo, quer quebrar o país? Essa fala atribuída a Lula, como se Lula estivesse falando, né, com alguém, com a pessoa que está lendo, né, o texto. E aí na pesquisa o orientando ele identifica 3 conteúdos. Primeiro, Lula responsabiliza o povo pela alta dos preços dos alimentos. O discurso de Lula se esquiva das dificuldades econômicas, ele não assume, ele joga essa responsabilidade para as pessoas, para o povo, para o leitor. E o discurso de Lula sugere que ele não fará nenhuma mudança nas políticas econômicas do país para sanar a alta de preços. Isso é uma contradição, especialmente se a gente considerar que Lula foi eleito prometendo, né, acabar com a fome no país. Obviamente que o meme ele ironiza a fala de Lula das eleições e ironiza o fato de ter aumento de preço no terceiro ano do governo Lula. Então, na base de Lula tem 2 blocos semânticos. Eu vou apenas ler aqui os aspectos que prevalecem. Os aspectos que prevalecem são: discurso, portanto, nega a responsabilidade. Então, a fala de Lula nega a responsabilidade dele. E discurso, portanto, nega a ação. Então, a fala de Lula, né, nega, né, ele fala, no entanto, ele se contradiz, né, aquilo que ele tinha prometido, né, então não tem uma ação, né, de resolver o problema. Ele promete resolver, mas ele não resolve, né, o problema da fome. Bom, para concluir, a argumentação para a semântica argumentativa, ela é significação, ela é sentido, mas ela também é uma orientação, né? Ou seja, uma continuidade do discurso, uma orientação no discurso. Então, essa teoria não trabalha com convencimento, não trabalha com persuasão, ela trabalha com orientação, com sentido. Argumentar é dotar o sentido de determinada orientação, provocando determinados efeitos de sentido. Essas orientações já estão previstas, de certa forma, na própria estrutura, no léxico, na gramática da língua, e ela vai se materializar no discurso. Ela vai passar para o discurso, permitindo determinadas continuações. Aqui estão as referências que eu utilizei. Então, agradeço a vocês por acompanharem essa aula. Peço que acompanhem as discussões nos textos